proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que cumprimento a todos vocês com a paz de Jesus. Hoje, dia 11 de novembro de 2024, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum, celebramos o dia de São Martinho de Tours. Neste dia alegre, somos convidados a refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6, onde Jesus nos exorta sobre o escândalo, sobre o perdão e sobre a fé. Que as palavras do Santo Evangelho sejam acolhidas pela minha mente, proclamadas pela minha boca e guardadas em meu coração. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, ao ouvirmos essas palavras de Jesus Cristo nesse Evangelho de São Lucas, nós somos levados a refletir sobre 2 grandes realidades e muito importantes: a inevitabilidade dos escândalos e o chamado ao perdão constante. Jesus nos alerta que os escândalos existem e que infelizmente são parte das imperfeições humanas. Mas ele nos lembra com uma grande firmeza, dizendo o seguinte: ai daquele que produz escândalos. Este aviso de Jesus não é apenas uma condenação. Na realidade, é um chamado à responsabilidade. É um chamado à vida de testemunho, a uma vida de testemunho. É um chamado para que as pessoas para que nós possamos evitar qualquer tipo de comportamento que possa, por acaso, afastar qualquer um dos pequeninos e fracos na fé. Caríssimos irmãos e irmãs, nos escândalos que ferem a nossa sociedade, tais como abuso de poder ou a exploração dos inocentes, vemos o profundo impacto de comportamentos que contrariam o Evangelho. Como Jesus disse, seria preferível que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar. Caríssimos, esse é um convite forte para mim e para você, que temos uma missão para zelar dentro da igreja, dos vulneráveis, das pessoas que são pequenas na fé ainda, pessoas que estão começando, dos jovens, dos humildes, de tantas e tantas outras pessoas que precisam de nós.
Nós não devemos ser causa de desilusão para essas pessoas, mas ao contrário disso, devemos ser luz, verdade e também cuidado para elas. Jesus nos conduz também à dimensão do perdão. Ele acaba de nos ensinar que se o nosso irmão pecar e arrepender-se, nós devemos perdoá-lo, ainda que ele peque 7 vezes no mesmo dia. O número 7 representa a plenitude do perdão que Deus pede para mim, que Deus pede para você que nós tenhamos. Quantas e quantas pessoas estão adoecendo por falta de perdão? Quantas e quantas pessoas estão perdendo a sua alma por falta de perdão? O perdão é uma maneira de curar a nós mesmos. Para isso nós pedimos, assim como aqueles discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque realmente, para algumas pessoas é mais fácil perdoar. Para outras já não é tão fácil. Depende da situação, depende do constrangimento vivido. Mas para Deus nada é impossível. Até cômico, né? Quando Jesus trata disso com os seus apóstolos ali, com os discípulos, e fala do perdão, e eles falam, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Porque não é algo fácil, meu irmão e minha irmã. Nós sabemos que sem fé, perdoar parece exatamente impossível. É por isso que Jesus responde que basta uma fé pequena, assim como a de um grão de mostarda, para mover até uma amoreira, né? Dizendo para que ela saia dali, que se plante no mar, e ela obedeceria. Então o perdão não é impossível. Isso nos recorda que o perdão, a reconciliação e a paz não está na capacidade humana, mas na graça do Espírito Santo que atua em nós. A igreja, desde o dia de Pentecostes, meus irmãos e minhas irmãs, é essa comunidade que se une pelo Espírito Santo, que é capaz de transformar o mundo com gestos de amor, com gestos de unidade, que supera o pecado, que supera todas as ofensas, que perdoa mais do que é perdoada, que compreende mais do que é compreendida, que ama mais do que é amada. Essa é a nossa igreja. Essa é a igreja que nos dá o exemplo, para que sejamos exemplo, assim como a igreja é exemplo. Ei, você já está participando do nosso sorteio do mês de novembro? Então vem cá, curte e comenta esse vídeo para você participar. No mês de novembro, o nosso brinde é um kit com a Agenda 2025, marca-texto e canetas. Esse kit foi doado pela Aquarela Papelaria e Presentes, onde você encontra tudo em material de papelaria, presentes, canecas personalizadas e muito mais. A Aquarela Papelaria está localizada na Avenida Humberto Mendonça, ao lado do O Boticário. E o telefone para contato é o 64 99695 0751. Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão pobre. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que hoje nós possamos, assim como a igreja, pensar da forma correta. Perdoar as pessoas é cura para nós. Que o Senhor nos dê uma fé robusta e misericordiosa, que possamos seguir os exemplos dos santos, que carregaram a cruz e foram fiéis no perdão e na paz. Que eu e você possamos seguir e ser exemplos para esses pequeninos. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos testemunhas de Cristo no mundo, onde o escândalo e o pecado ainda ferem os pequeninos. Com o coração repleto de fé, tenhamos a coragem de amar e perdoar, vivendo como uma autêntica família de Deus. Amém.